Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o WG? Vim para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, pensa numa história, uma única história tão poderosa que foi contada em quase todos os cantos do mundo. De civilizações antigas até povos que nunca tiveram contato entre si. É a história de uma grande inundação que mudou tudo, né? E ela tem muito a nos dizer. E não estamos falando de duas ou três versões não, tá? São centenas de histórias registradas. Para a gente ter uma ideia do alcance disso, vamos fazer uma viagem bem rápida pelo globo e ver como essa mesma ideia básica aparece de jeitos diferentes, né? E ao mesmo tempo muito parecidas. Bom, a nossa primeira parada é na Mesopotâmia, o berço de tantas civilizações, né? Lá, a história conta que os humanos se tornaram tão barulhentos que os deuses não aguentavam mais, né? E decidiram, bom, resetar tudo, né? Com uma enchente. Só que um dos deuses, mesmo meio que escondido, né, avisa um herói, né, o Atrahasis, para construir um barco e se salvar. Agora, dando um pulo até a Índia, a história ganha um toque bem legal. Um homem chamado Manu salva um peixinho, e esse peixe cresce até ficar gigante. E aí, quando o dilúvio vem, quem aparece para rebocar o barco de Manu e levar ele para segurança? O próprio peixe, numa história de gratidão. E essa ideia não para por aí. Lá na Grécia Antiga, Zeus fica furioso com a humanidade e adivinha? Libera as águas, né? Mais uma vez, um casal, Deucalião, né, e Pirra, são avisados e conseguem sobreviver flutuando dentro de uma arca de madeira. Sua familiar, né? E pra gente ver que essa história é realmente global, a nossa última parada é aqui mesmo, no Brasil, né? Com os povos tupi-guaranis. E a solução deles para enchente é perfeitamente adaptada ao ambiente. Não tem barco, né? A salvação foi subir numa palmeira gigante, onde Tamandaré e a família, né, ficaram seguros. Pois é, depois dessa viagem, a gente fica com um quebra-cabeça enorme nas mãos. Uma pergunta que, sabe assim, desafia historiadores e pesquisadores há muito tempo. Porque o mistério de verdade não é só ter uma história de enchente, é sobre os detalhes, né? Por que o roteiro se repete? Um aviso dos céus, né, um barco para salvação, uma sobrevivência de poucos escolhidos. Será que isso tudo é só uma coincidência gigantesca? Ou a gente está olhando para uma das primeiras histórias virais da humanidade? Para tentar decifrar esse código, a gente vai ter que agir como detetives, né? Vamos dar uma olhada nas pistas e analisar as principais teorias que os especialistas já propuseram para explicar esse fenômeno. As hipóteses são fascinantes, né? Tem gente que acha que são memórias bem antigas, né? Lá do fim da época da Era do Gelo, quando os mares subiram. Outros apontam para eventos regionais absurdos, como o que formou o Mar Negro. Tem até a ideia de que achar conchas no topo de montanhas pode ter inspirado as lendas. E até tem as explicações mais simples, né? Que enchentes acontecem. Mas a grande questão continua. Só isso é o suficiente para explicar o porquê os detalhes das histórias são tão parecidos? Mas vamos lá, é hora de fechar o foco. Vamos deixar um mapa do mundo um pouco, né? Vamos pegar a lupa agora. Vamos nos concentrar nas regiões onde as semelhanças são tão absurdas que a palavra coincidência simplesmente não parece caber. O antigo Oriente Próximo. Olha só isso aqui. Esse quadro, ele é praticamente a nossa prova do crime. A motivação dos deuses muda um pouco, claro, né? Uma é por causa do barulho, outra da maldade, né? Mas o roteiro, o aviso, a construção, a carga de seres vivos, né, o barco parando numa montanha e até o sacrifício de agradecimento no final é o mesmo esqueleto da história, né? É idêntico. E se a estrutura da história já não fosse bastante, a própria língua deixa uma pista que é quase uma impressão digital. A palavra em hebraico para selar a arca é kofer. Já em arcádio, né, a língua lá da Mesopotâmia, é cupro. As duas palavras significam a mesma coisa, betume. E o som é muito parecido, né? Isso não é coincidência de jeito nenhum. É um eco linguístico que viajou durante os séculos, né? Ok, mas a gente tem a mesma estrutura de história e uma conexão linguística bem clara. Agora só falta uma peça para fechar esse quebra-cabeça. Quem influenciou quem? Qual história veio primeiro? E aqui está a prova definitiva, né? A linha do tempo não mente. As tábuas de argila que contam a história do Atrahasis são de mais de 1000 anos antes da data mais aceita para quando a história de Gênesis foi escrita. A história fluiu de uma cultura para outra e não o contrário. Com essa informação toda na mão, a solução do nosso mistério finalmente começa a tomar forma. Não é uma questão de coincidência, e sim de herança. Uma herança cultural, né? É que no mundo antigo, né, as histórias eram como rios, sabe? Elas fluíam de um lugar para outro sem fronteiras. Pegar uma história poderosa de um povo vizinho e adaptar, né, colocar sua própria visão de mundo, a sua própria teologia, isso não era visto como plágio. Era o jeito normal como a cultura se espalhava e se transformava.
E esse slide aqui, ele mostra perfeitamente essa jornada. A história nasce num lugar, viaja para outro através do comércio, das guerras, né, do contato. Aí ela é adaptada para essa nova cultura, que por sua vez a passa adiante, né? É um processo contínuo de transmissão e reinvenção. Um verdadeiro revezamento cultural que atravessou milênios. Então a resposta final para o nosso mistério é as duas coisas, né? O tema do dilúvio existe no mundo todo porque, infelizmente, enchentes devastadoras são experiências humanas universais, né? Mas aquele roteiro específico, né, a história da arca, é tão parecido em alguns lugares porque foi diretamente herdado, adaptado e passado de geração em geração. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se uma das histórias, né, de fundação mais famosa do mundo é, na verdade, uma adaptação de uma história ainda mais antiga, isso faz a gente se perguntar quantas outras ideias, né, mitos e conceitos que a gente considera originais são, na verdade, só o capítulo mais recente de uma jornada que começou muito tempo atrás em outro lugar. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!